Tem água aqui. Glórias ao nosso Deus por essa oportunidade. Vou beber um pouquinho de água. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Eu já fui tão ministrada aqui desde ontem. E quando eu penso no que o Senhor foi falando ao meu coração, desde que eu entrei por aquelas portas ali, meus olhos enchem de lágrimas, porque o Senhor não traz a gente, não coloca a gente em um lugar, em um espaço, não nos dá uma oportunidade, acreditando que a gente apenas vai ser instrumento. Mas Ele, usando a gente como instrumento, Ele fala conosco, Ele ministra nas nossas vidas também. Isso é o melhor de nós termos a oportunidade de falar do amor de Deus, porque nós temos a oportunidade também de sentar e ouvir, de sermos ministrados pela Sua palavra. E eu louvo ao Senhor por estar aqui. Eu vim de longe, vim da Bahia. Quantos conhecem a Bahia aí? A terra de um santo sol, Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos lá um seminário chamado Pescador de Crianças. Pescador de crianças eu sou. Jesus chamou Pedro para pescar homens. Você sabe qual é a diferença entre pescar peixes e pescar homens? Quantos sabem aí? Levanta a mão. Quando nós pescamos peixes, nós matamos e comemos os peixes. Mas quando nós pescamos homens, nós limpamos, cuidamos e damos vida de Deus para eles. Quantos pescadores de crianças nós temos aqui nesta manhã? Aleluia, Deus nos chamou para isso. E eu louvo ao Senhor por estar aqui neste altar com todo o temor. Fui tão ministrada pela tia Lê também. Já tivemos a oportunidade de levar a tia Lê para o seminário Pescador de Crianças na Bahia. E é muito lindo ouvir falar. E eu ficava assim, ai, não passa tempo não chega a minha vez, que gruda o céu da boca, treme as pernas, dá frio na barriga. É o temor de falar do Senhor e de falar para o povo de Deus, que vai morar no céu comigo, amém? Louvo ao Senhor pela liderança dessa igreja, pelo pastor Elias, a sua esposa a pastora Lucilene. Agradeço ao Senhor a tia Lete, a tia Bica, instrumento do Senhor na minha vida, para estar aqui nesta manhã, amém? Eu quero contar para você um pouquinho, bem rapidamente, um pouquinho da minha história, o meu testemunho, antes da gente iniciar nessa temática. Direitos da criança e defesa da família. Passa aí, por favor, tio. Eu queria te apresentar a Igreja da Criança. É um ministério que o Senhor colocou no nosso coração. A minha mãe já trabalha há mais de 10 anos com o Ministério Infantil. Ela é a autora desse livro. Pescador de Crianças tem chamado, tem missão, tem história. Eu trouxe apenas 10. Está aí lá embaixo. E o Senhor levantou ela para capacitar professores de crianças lá na Bahia. Um dia ela foi convidada para ministrar em um culto para crianças. E antes de passarem a oportunidade para ela, tia Lê não está aqui, né? Eles cantaram um louvor. Louvor não. Começaram um momento musical. E as tias estavam vestidas de Smurfs, Smurfettes e Smurfs. E cantando uma música da tia Eliana. E ela olhava, ela dizia, Jesus, as pessoas não estão preparadas para ministrar para crianças. E aí o Senhor começou a colocar no coração dela esse chamado para ministrar para tias e tios e treinar pescadores de crianças. E quando foi em 2014, nós fundamos lá em Arembepe, que é distrito de Camaçari, na Bahia, a Igreja da Criança. E Deus ministrou muito ao meu coração através da mensagem da tia Bica ontem, porque quando nós chegamos lá pela manhã, para servir aquele café da manhã para as crianças que estão em total situação de vulnerabilidade social, elas vão para lá porque elas não têm o que comer. E a primeira refeição delas é a refeição na Igreja da Criança. E a gente começa a ministrar a palavra e às vezes a gente vê como que um vale de ossos secos. E parece que elas não estão prestando atenção, parece que elas estão esperando ansiosamente pelo alimento. Mas quando nós vemos os frutos dando, o Senhor fazendo, transformando a vida daqueles adolescentes, daqueles jovens que muitas vezes chegam na nossa igreja e levam objetos de lá. E o Senhor fala, continua, prossiga, você não vai perder eles para o tráfico. Você vai ganhar eles para mim. Continua profetizando como aquele megafone ontem. Profetiza vida. Diga, eu creio, eu posso não estar vendo, mas Senhor, Tu sabes. O Senhor pode dar vida nessas crianças. Vida de Deus. E aí nós fazemos esse trabalho lá. Tia Bica foi agora no nosso Congresso Kids. Nós falamos sobre
a maravilhosa cidade de Deus, colocamos o céu no coração das crianças. Nós despertamos o que o Senhor já colocou, que é a eternidade, como está em Eclesiastes. Então nós servimos um café da manhã todos os domingos. Nós temos o projeto Infância Feliz, que nós queremos iniciar agora atividade de reforço escolar, aula de música, aula de dança. E temos os cultos Kids também. Pode passar mais um. Que é a equipe, desse lado é a nossa equipe, do outro lado as crianças e um culto Kids. E nós temos visto, os pais não são evangélicos. Os pais não estão na presença. Os pais não ensinam a andar no caminho do Senhor. Então é um desafio muito grande. A gente tem 1 hora, 2 horas, 1h30 para ministrar no coração deles. Mas eu continuo crendo que o Senhor está fazendo a obra. Amém? Então eu queria te apresentar. Antes de iniciarmos, que eu não vim ministrar sobre esse tema aqui, eu vim falar sobre os direitos da criança, que é algo que Deus também colocou no meu coração. Eu sou advogada, eu exerço advocacia há 11 anos na Bahia. E há 4 anos Deus uniu o meu ministério com crianças à minha profissão. Deus falou, eu vou te usar na sua profissão. E eu era procuradora-chefe de uma autarquia federal, ganhava muito bem, viajava o Brasil todo, todos os meses eu estava em Brasília, na plenária, e Deus falou, entrega o cargo. 2020, iniciando a pandemia. E eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo, eu consigo conciliar, Senhor. Tentei barganhar com o Senhor falou, você não está fazendo da maneira que eu quero que você faça. Entrega o cargo. Em plena pandemia, eu entreguei o cargo. Menos de um mês depois, eu fui convidada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança para ser a professora da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Logo depois, em seguida, gostaram muito do meu curso do Direito da Criança e me convidaram para ser professora dos Direitos Humanos também. Depois, em seguida, também o Senhor abriu a porta e eu consegui ministrar políticas públicas para criança e adolescente. E já capacitamos mais de 6.000 conselheiros tutelares no Brasil todo para a honra e glória do Senhor Jesus. E você pode acessar a plataforma do governo federal, que chama Endica, Escola Nacional dos Direitos da Criança, e os cursos estão lá à disposição de qualquer pessoa, gratuitos, e você vai ser edificado também no seu ministério, amém? Então vamos começar. Você pode estar se perguntando, o que eu preciso aprender no meu ministério Direito da Criança? Será? Será que eu vou usar no meu ministério essa ferramenta? Você vai ver que vai usar. Você vai usar, você precisa usar essa ferramenta. Pode passar mais um, tio. Mais um. Tio Daniel, né? Todo mundo é tio que trabalha com o Ministério Infantil. Pode ser quem estiver aqui na igreja vai ser tio hoje, tia. Pode passar mais um. Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas no seu capítulo 2, no seu versículo 52. Vamos ler comigo? E crescia Jesus em estatura, graça e dos homens. Jesus crescia e se desenvolvia de maneira integral. Quando nós olhamos para sabedoria, mentalmente. O conhecimento posto em prática, aplicado da melhor maneira. Conhecimento a gente adquire, mas a sabedoria quem é que dá? Deus. Jesus crescia em estatura. Olha lá. Jesus não ficou pequenininho, desnutrido. Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Esse é o modelo perfeito. Jesus é o modelo perfeito de desenvolvimento integral para as nossas crianças. Deus escolheu Maria. Deus escolheu José para preservar a infância de Jesus. Deus me escolheu. Deus escolheu você para preservar o desenvolvimento completo de uma criança. Sabe por quê? Pode passar. O desenvolvimento integral de uma criança envolve a sua moral, seu conhecimento, crescimento físico, mental, espiritual e social. A gente não podemos ser hipócritas e dizer, uma criança, como a tia falou aqui, a tia Lê, vai no culto Kids, você ministra a palavra, depois diz tchau, que Deus te abençoe. A criança está morrendo de fome. A criança não tem uma alimentação saudável. Você sabe onde aquela criança mora, sabe o que aquela criança passa. Você ministra a palavra e despede a criança.
Você sabe que aquela mãe, aquele pai está negligenciando matrícula na escola, aquela criança está sem estudar, como muitas ficaram agora na pandemia. Ela chega na salinha, você ministra para ela e dá a bênção para ela. Aquela criança está crescendo sem oportunidade de conhecimento. O que aquela criança vai ser? Quem é que chega primeiro nas oportunidades para ela? Então, o que Deus quer da sua igreja é que a gente proporcione o desenvolvimento integral da criança. E isso vai envolver todo o seu físico. Nós somos um. Como Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Tudo envolve. Quando a gente passa por alguma situação de enfermidade, alguma situação de dificuldade financeira, não influencia na nossa vida espiritual? Vamos ser sinceros, influencia? Sim, mas a nossa fé vai transpor essa barreira. Mas e a criança? Você fala que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus, Ele faz coisas maravilhosas, e quando ela chega em casa, ela apanha, ela sofre maus tratos, abuso sexual. E aí? Qual a concepção de pai que essa criança vai ter quando você disser para ela que Deus é pai? Então, nós precisamos sair do lugar que limita a nossa visão. Olhar para essas crianças como um todo, como corpo, como necessidades mentais, físicas e espirituais principalmente. Amém? Pode passar. Então, como seguidores de Jesus, é isso que nós devemos fazer. Vocês sabem o que significa a palavra infância? Infância vem de fã, e vem um verbo negativo antes, fã de falar. Infância é aquele que está em uma fase que não é capaz de falar. É por isso que lá em Provérbios 31:8 diz: seja voz, erga a sua voz, em favor daquele que não pode pleitear nada diante de ninguém. Você é a voz daquela criança. E Deus te chamou para cuidar não apenas daquelas crianças que estão ao seu redor, que os pais levam para a igreja, que os pais têm uma base espiritual toda, mas também, olhe, cadê o evangelismo? Cadê os evangelistas de criança? Embaixo de uma árvore, como a tia falou. Você tem ido nas praças da sua cidade pescar crianças para Jesus? Ou você está satisfeito com aquelas que já estão na sua sala, nos cultos infantis? Mesmo que os pais não frequentem a igreja, onde tiver uma criança, alcance essa criança com o amor de Deus. Pode passar mais um, tio. Glória a Jesus. Vamos ver qual é a situação da infância no Brasil. Ontem, quando eu cheguei, eu vi as tias aqui lendo um relatório sobre a infância no Brasil. E essa é a nossa realidade. Quando nós falamos em não competirmos, porque isso está ficando feio mesmo. Olha quantas crianças nós temos, porque crianças, abrindo um parêntese aqui, crianças é de 0 a 18 anos. O Brasil é que fez essa classificação de faixa etária, colocando a adolescência. Mas no cenário legal, né, não falo aqui na parte de ciência, mas no cenário, em cenário internacional, criança, a convenção internacional é de 0 a 18 anos. Tá? Então, nós temos aproximadamente 66 milhões de pessoas entre 0 e 18 anos no nosso país. Precisa ficar competindo espaço para pregar para crianças? Se já tem alguém ali ministrando, vai para outro lugar, você vai achar, os campos estão cheios. Tem muita criança. Nós temos hoje 10 milhões de crianças no Brasil vivendo em situação de pobreza, são dados oficiais. 10 milhões de crianças que a família convive com R$500 por mês. Vai para o Nordeste fazer missões, no sertão baiano. Nós temos mais de 10 milhões de crianças vivendo em situação de extrema pobreza. Não é a mesma coisa? Não, extrema pobreza, R$250 por mês. Quem consegue conviver com R$250 por mês? Se você jogar no YouTube, crianças em situação de extrema pobreza no sertão baiano, no Nordeste, você vai ver umas crianças dilacerando uma melancia sem sabor, branca. Quando uma pessoa traz a melancia e fala, olha que é o lanche de vocês, as crianças vêm em cima, elas acabam com a casca da melancia, acabam com tudo. No nosso país, nós temos também 3 milhões, quase 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil. Por que elas trabalham? Tem oportunidade de estudo. Elas estão trabalhando, e muitas, a maioria, no tráfico. Nós temos também, por consequência do trabalho infantil, quase 3 milhões de crianças fora da escola, no nosso país. Há muito a se fazer.
Sabe quais são as principais situações de violação de direito que chegam aos canais oficiais do Ministério dos Direitos Humanos, que hoje é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos? Violência física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, situação de rua, evasão escolar, dependência química. Agora, em 2021, você pode alcançar esse relatório de estatísticas no site do governo. Você pode colocar lá, relatório Disque 100 2021. Você vai pegar pela sua cidade, pelo seu estado, tudo bem detalhado. Nós tivemos agora denúncias, 96 mil denúncias contra crianças e adolescentes. Situação de violação de direito de violência. Dessas 96, nós tivemos 14.700, aproximadamente, de violência sexual infantil. Pode parecer muitos para algum, poucos para outros. Mas eu te digo que apenas 10% está registrado. E agora, na pandemia, ainda mais. Porque aqueles que mais denunciavam, que eram os professores das escolas, estavam longe das crianças. Então, nós temos um número muito maior, multiplique por 10 isso. Nós temos muito mais crianças sofrendo violências de todo tipo. Sabe onde é que ocorre? Sabe a frequência que ocorre? Não é um dia só na semana, não é uma vez na vida que essas crianças sofrem violências. 69% das denúncias que chegam, quando se pergunta quantas vezes, com que frequência isso ocorre, é todos os dias. Todos os dias essas crianças estão sofrendo violência. E vocês vão entender por quê. Apenas 8% diariamente, porque 52% das situações de violência ocorre dentro de casa. Você está entendendo a importância de você receber, acolher uma criança na sua salinha, na sua igreja, no seu ministério? Ela vai buscar ali algo que ela não tem dentro da sua residência. Metade, mais da metade, ocorre na casa da vítima. E 20% na casa do suspeito. Pode deixar nesse slide. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você confia, que as pessoas confiam, que acham que é confiável, e deixa a criança sob a supervisão na casa desse suspeito, geralmente é ali que ocorre. Agora nós temos aí, quem são os principais agressores? Infelizmente, 40% de quem agride é a mãe. Mães que deveriam fazer o papel de Joquebede, mães sentinelas que deveriam ser sentinelas. Imagine o coração dessa criança, para você trabalhar no coração dessa criança. Uma criança que a própria mãe violenta. Eu não estou falando de abuso sexual, tá, gente? Nem violência sexual infantil. Estou falando das situações de violência que a gente viu, as principais situações. Seguido de 18% o pai, depois o padrasto, o tio e outras pessoas. Antes da gente entrar especificamente no caminho percorrido até a chegada no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu quero que você conheça um pouco do caminho que foi percorrido. É importante a gente conhecer o contexto histórico, como surgiu, para que a gente valorize esse instrumento. E eu não estou aqui para dizer que é um instrumento perfeito e que a gente não tem visto situações de violência, porque eu comecei falando o contrário. O que eu estou aqui é para dizer que nós precisamos utilizar essa ferramenta que temos ao nosso dispor para exigir da nossa localidade, do nosso município, na nossa região de atuação, que seja cumprido. E eu creio que Deus pode levantar pessoas aqui, conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, para tomarem posição nos locais que Deus colocou. Daqui a 2 anos nós teremos eleição para conselheiro tutelar no Brasil todo, eleição unificada. E você pode se preparar para ocupar esse cargo e defender as crianças do seu município, amém? Então, por que eu devo conhecer o ECA? O ECA é a lei mais importante do nosso país, que fala sobre os direitos da criança. O ECA fala sobre prevenção, o antes fala sobre proteção. E o desconhecimento da lei, do estatuto, é uma das principais, não é a principal, mas uma das principais causas de violação aos direitos da criança e do adolescente. Estima-se, em pesquisas desses órgãos e organizações que trabalham com criança, que 40% da população não conhece os direitos. Vou fazer um teste aqui. Quem conhece o rol de 5 direitos fundamentais, os mais importantes da criança, levanta a mão. Então, as estatísticas ainda está até 40% favorecendo, né? A gente vai conhecer hoje, a gente vai sair daqui conhecendo, amém? Como a infância era vista antes de surgir o ECA surgiu em 1990. Antes disso, crianças eram consideradas pequenos adultos.
não eram consideradas crianças. Não era como uma fase peculiar de desenvolvimento infantil, uma fase que necessita de cuidados. Isso não era enxergado. Pô, como é que você pode ter certeza disso, Tia Aline? As crianças trabalhavam e isso era normal. Crianças trabalhavam de 6 a 10 anos em fábricas, a mão de obra é barata, aqui no nosso país. Crianças trabalhavam 14 horas nas fábricas. E por causa do sono que elas sentiam, do cansaço, perdiam os dedinhos nas máquinas. E isso era normal, porque criança era considerada pequeno adulto. Não existia uma legislação que amparasse as crianças. Quer ver mais? Uma criança que era indesejada, fruto de um adultério, de um relacionamento oculto, ela era abandonada nas ruas, jogada nas calçadas. E mesmo que se descobrisse quem fez isso, isso também não era considerado crime. Eram crianças enjeitadas, abandonadas. Por isso que criou-se isso chamado Roda dos Expostos. Quem já ouviu falar na Roda dos Expostos? Então essa roda foi criada pelas Santas Casas de Misericórdia do Brasil, que falou assim, as crianças estão jogadas nas ruas, as mães estão tendo filhos e largando. Vamos fazer o seguinte, se você não quer seu filho, coloca aqui nesse cilindro, na Santa Casa, deixa a criança aqui, gira o cilindro, a criança vai parar, como esse aqui, ó, do outro lado da Santa Casa, ninguém vai ver quem deixou e vai ficar tudo ok. Então começaram a colocar na Roda dos Expostos. No cenário internacional, a gente tem, em 1874, o caso da menina Mary Ellen, está nas redes sociais, no Google, você pode achar o caso dela. É o primeiro caso documentado no cenário internacional de maus tratos, de condenação por maus tratos. Essa menina ela foi adotada e seus cuidadores maltratavam, violentavam ela. E uma metodista, uma missionária metodista, tomou conhecimento do fato. E o que aconteceu? Não tinha uma lei que julgasse os seus abusadores, os violentadores. E aí ela descobriu uma lei que protegia animais. E ela levou o caso ao tribunal com base nessa lei. E eles foram julgados e condenados com base em uma lei que condenava maus tratos a animais, mas a crianças ainda não existia. Foi aí que no cenário internacional começou a se mobilizar. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem a história do menino Bernardino, que foi o marco que instituiu a maioridade penal no Brasil. Bernardino era um engraxate sapato, tem a foto dele também, de 1926. Nas ruas do Rio de Janeiro, pode voltar. Ele era um garoto pobre, negro. Criança trabalhava, criança não estudava. Se os pais não quisessem matricular na escola, isso também não configurava abandono intelectual, crime. E Bernardino trabalhava. E o cliente não pagou, ele era engraxate, o cliente não pagou. Bernardino, chateado, jogou tinta no paletó do cliente. E ele foi preso. E onde é que crianças e adolescentes que cometiam crimes eram colocados? Não tinha lei que amparasse? Na cela. E ele foi colocado em uma cela com 20 adultos que o espancaram, violentaram, abusaram de Bernardino. Depois jogaram ele para fora da cela, ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. E os jornalistas tomaram ciência do caso e estamparam no Jornal do Brasil o menino quase morto. Foi aí que começou a se discutir a maioridade penal no Brasil. A gente deve colocar crianças e adolescentes junto com adultos? E aí vem um código penal, o Código de Menores, desculpa, em 1927, um ano depois do caso de Bernardino. Você está vendo a história? Que não é tudo em vão, não é tudo à toa. Esse código instituiu a maioridade penal no Brasil. Disse, olha, não vai mais criança ser colocada junto com adulto na cela, né? Mas ainda estava muito distante do cenário internacional, do que já estava se discutindo depois do caso lá nos Estados Unidos da menina Mary Ellen. Veio um código também em 1979, que deu uma roupagem bonitinha para esse código anterior, mas ainda crianças não eram vistas como sujeitos de direitos, nem como pessoas em desenvolvimento. Olha como elas eram tratadas. Coloca aquele vídeo, aquele primeiro vídeo. Esse vídeo é da FEBEM. Quem lembra da FEBEM? Fundação para o Bem-Estar do Menor. Amparo e Bem-Estar do Menor. Quero ir pra casa. Minha mãe trabalha em 2 serviços e não consegue cuidar da gente direito. Por isso que a gente rouba. Você tem pai, mãe? Tem. Como é que é a vida lá? Como é que eles são? Não, minha mãe tá presa. Tua mãe tá presa? O que você estava fazendo de errado? Roubando. Roubando quem? Uma mulher tava roubando relógio. Quantos relógios você já roubou? Primeira vez quando eu peguei relógio.
Quantos anos você tem? Relógio, que ele está falando embolado. 5 anos que roubava relógio. Isso aí é marca de bala? Mostra aqui pra nós. Entrou por um lado e saiu pelo outro? Isso aí doeu? Doeu. Começou a queimar a perna. Aí eu fiquei sentado no chão, comecei a chorar e levaram para o hospital. Meio que não meu pai estava bêbado, chegou em casa, perdeu a cabeça e matou minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai, eles namoravam no fundo da casa uma mulher lá, teve que colocar eu aqui, porque senão eu não podia ficar lá sozinha. Ela trabalha das 2 às 10. O Opala vinha descendo, eu não vi que era a polícia, daí veio 2 Opalas, trocou nós e levou nós para cadeia. Vocês ficaram na cadeia há muito tempo antes de vir para São Paulo? Um mês. De que cidade você é? Oswaldo Cruz, do interior de São Paulo. E quando você foi pego lá em Oswaldo Cruz, onde é que você foi que te guardaram um tempo? Na cadeia, né? Quanto tempo você ficou na cadeia? Uns 3 meses, mais ou menos. Não gosto de ficar aqui na FEBEM. Apanhei, levei um couro aí de taco de beisebol, apanhei, os caras me quebraram, fiquei enfaixado na UR3, 5 meses, da barriga pra cima, quebrei o braço. Que não é vida pra ninguém. Eles maltratam muito. Pode parar, tio. É mais ou menos isso aí que eles passavam. Se tiver interesse, você vai achar muita coisa no YouTube. E aí, no cenário internacional, nós tínhamos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959. Essa declaração, ela tem 10 princípios, e por ser uma declaração, ela não tem força obrigatória, mas o nome já diz, declarar. E começou a declarar, como no princípio primeiro, no princípio 1, diz assim, toda e qualquer criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Pode voltar o slide para o pessoal. Eu acho que é o slide 23 que a gente parou. Então, veio a Declaração Universal. Isso já foi depois da declaração, essa FEBEM. Mas no cenário internacional, a postura e a visão com crianças era outra. Depois da declaração, a gente vê, em 1989, a Convenção Internacional. Você pode ter acesso a todas essas legislações internacionais na internet também. A Convenção é diferente da declaração. A Convenção, ela tem força obrigatória. Os países que assinaram a declaração, eles são obrigados a cumprir as regras. E o Brasil é um país que assinou essa declaração. Então, é uma lei que faz parte do nosso país. Vocês podem também conhecer. Então, era necessário mudar a postura. Pode passar. Era necessário mudar. Estava urgente. Não dava para ficar como aqueles meninos estavam ali. Aí, a Constituição Federal de 1980, vem, de 88, desculpa, e diz... Toda criança, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, o adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, grave esse termo, o direito, aí ele vem com o rol, que a gente vai ver aqui, já já, o rol de direitos fundamentais. O que é isso, fundamental? São direitos indispensáveis para que uma criança cresça com dignidade, cresça com desenvolvimento integral. Então, vem em 1990 e é promulgado o Estatuto, 31 anos, fez no ano passado, esse ano faz 32 anos, lei, promulgada a lei federal. Amém? Olha o que diz aí no artigo 1º da lei, pode passar. Que a lei dispõe sobre o quê? Proteção integral. Lembra que eu falei do desenvolvimento integral da criança? E o que significa dizer que é proteção integral? Passa a reconhecer que criança tem direito, não é mais pequeno adulto, só quando atingir a maioridade que tem direito, não. Criança tem direito. Crianças, eles conseguem entender que crianças são pessoas em desenvolvimento e por isso precisam de um cuidado especial. E crianças possuem prioridade absoluta. O que é prioridade absoluta? Veja se isso acontece no lugar, na sua região. Quando a gente fala, tanto no artigo da Constituição quanto do ECA, que criança tem prioridade absoluta, na própria lei diz, no artigo 4º do ECA, que significa dizer que elas devem ter a preferência, a primazia, o primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes do município, prefeito, do estado, governador e do nosso país, do presidente. Então, se você chegar hoje em um hospital ou em um posto de saúde, primeiro ponto, você vê uma criança ali esperando o atendimento, a criança em situação deplorável, precisando de atendimento urgente, e vai passando várias pessoas na frente da criança, com o mesmo estado que ela, ou menor,
com menor potencial ofensivo, você vai exigir, naquele lugar que você estiver, que ela seja atendida com prioridade. Porque a lei diz que ela tem a primazia em receber proteção e socorro. Isso inclui também, a prioridade absoluta também, atendimentos públicos, em órgãos públicos que envolvam crianças, elas têm a preferência em serem atendidas. Isso inclui também políticas públicas. No seu município, quais são as políticas públicas? O que é que tem feito para as crianças com a verba pública? Elas estão, o orçamento do seu município, você sabe dizer se aquele orçamento está sendo aplicado primeiramente para a construção de um centro de cultura, de esporte, de lazer para as crianças? Ou o dinheiro está sendo aplicado em festas, em outras coisas que não são para o desenvolvimento integral da criança? Ah, tia Aline, que coisa chata que eu estou ouvindo, para que eu preciso disso? Deus te levantou para defender desenvolvimento integral da criança, aquela criança que chega na sua sala, aquela criança que mora no seu município também. Amém? Então você precisa saber que tudo isso está na lei, e a gente precisa exigir isso. O ECA também combate todas as formas de violência contra a criança e adolescente e pune tanto a ação quanto a omissão. Então, quem não está fazendo nada, está incorrendo também em violação na lei. Olha o que diz ali, eu até grifei, artigo 5º, por ação ou omissão. Então, se você deixa de fazer, primeiro diante de Deus, Deus fala, qualquer um que deixar de fazer a um desses pequeninos, a um desses meus discípulos, deixaram de fazer a mim mesmo. E também diante da lei dos homens. Se você vê, se você tem ciência de uma situação de violação de direito ou de violência contra uma criança e você não faz nada, você está se omitindo e incorrendo também. Pode passar. E agora a gente vai entrar na violência sexual infantil. A definição de violência sexual infantil não está no ECA, mas está nessa lei que é conhecida como Lei de Escuta Protegida. No artigo 4º dessa lei, demorou muito para dar uma definição do que seria violência sexual. E essa lei foi muito feliz nessa definição, que a gente precisa, olha que eu estou falando da parte teórica, que a gente precisa fazer é efetivar. Mas essa lei, ela diz que violência sexual infantil é qualquer conduta, olha como foi ampla, qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou a presenciar. Antes não sabiam disso. Se a criança não estivesse participando do ato, o autor não incorria em violência. Hoje, se ela só está presenciando, ou seja, por vídeo, por foto, ou presencial mesmo, ele está incorrendo também em violência sexual infantil. Se aquela criança está tendo acesso visual àquilo. Ou qualquer outro, conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso. O que é ato libidinoso? O que tiver que existir na mente humana para satisfação sexual, para satisfação do prazer sexual. Então, qualquer ato libidinoso, que antes não conseguiriam condenar um abusador, um pedófilo, hoje consegue, porque envolve a libido, envolve interesse sexual, consegue-se, com base nessa lei, condená-lo em violência sexual infantil. Inclusive, pode ser por foto, pela internet, por vídeo, né, ou por meio eletrônico. Então, a violência sexual ela pode ocorrer de 3 formas: abuso, exploração e tráfico de pessoas para fins sexuais. O abuso não tem fins lucrativos, a exploração já tem. Então, tem aquela mãe, por exemplo, que tem vários casos, a gente viu recente uma que foi presa pela Polícia Federal no Amazonas, que ela levava a filha para ter relações sexuais com caminhoneiros em um hotel na frente da rodovia. E aí aquela mãe, ela foi indiciada com prática de exploração sexual. Mas aquela mãe usou aquela criança para ela, para satisfazer para ela o prazer dela? Não. Qual a diferença entre o abuso? O abuso usou, o abusador usou. Mas aquela mãe usou aquele meio para receber lucro. Poderia não ser dinheiro, mas poderia ser um favor. Poderia ser a troca de uma mercadoria, uma cesta básica. Sempre que envolver a criança para fins sexuais, por troca de valores ou qualquer outro tipo de coisa, é exploração sexual. Tá? E o abuso não precisa de envolver troca de favores. Quem tem o perfil, quem comete abuso sexual, tem sempre o mesmo perfil, a polícia consegue identificar de maneira fácil, de maneira assim bem escancarada? Não. Eles têm posturas distintas, têm perfis distintos. Pode ser homem, pode ser mulher? Pode ser mulher. Tanto no caso da prática de exploração, quanto na prática de abuso. Existem mulheres. Eles podem
eles podem não, essa é certeza, eles têm afinidade com crianças. A maioria dos abusadores tem afinidade com crianças. E aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas existe uma coisa chamada política de proteção à criança na igreja, que vocês precisam estudar sobre isso, para que criem essa política escrita dentro da igreja, saber quem vai trabalhar com as crianças nas salas. Dentro dessa política envolve nunca ficar uma tia, um tio sozinho na sala com as crianças. Sempre com um auxiliar. Nunca um tio, uma tia levar uma criança no banheiro e ajudar a criança a fazer as suas necessidades. Envolve tantas coisas, porque a gente tem visto dentro das igrejas ocorrendo situações de abuso. Às vezes não vê nem quem é a pessoa, se a pessoa, qual é o histórico daquela pessoa, já chegou na igreja, já vai colocando para ficar na sala com as crianças. A gente teve um caso recente lá em Salvador, não vou dizer o nome da igreja, mas o líder do Ministério Infantil, ele sempre gostava de passar filme com as crianças, filmes evangélicos, e ele deixava tudo desligado, a luz, e passava os filmes com as crianças. E ele dizia que não precisa, como era filme, que não precisava de auxiliar, que as tias poderiam ir para o culto, e ele ficava sozinho com essas crianças com a luz, e ele abusava dessas crianças. Então, quem nós estamos colocando dentro das salas para cuidar das nossas crianças? Teve um outro abusador que deu uma entrevista, está no YouTube também, perguntaram para ele, por que você escolheu uma igreja para abusar das crianças logo na igreja? Ele disse, porque é o lugar mais fácil. Todos confiavam em mim. Não tinha ninguém supervisionando, não tem câmera de segurança na escola, tem câmera. Nos shoppings tem câmera, nas ruas tem câmera, mas na igreja não tem câmera de segurança. Então é o lugar mais fácil, a presa mais fácil de encontrar. Vamos passar para o próximo? Tem sinais de alerta, eu estou resumindo bastante, tá? Que esse não é o tema, não é violência sexual infantil o tema, mas para dar uma pincelada só nesse tema, como nós tivemos muitos casos por conta da pandemia, sinais de alerta, problemas escolares, como notas baixas, isolamento, agressividade, insônia, pesadelos frequentes, crianças que não queriam dormir, né, que dormiam nos seus quartinhos, agora querem dormir no quarto dos pais. Curiosidade sexual excessiva, essa é certeza. Se a criança começa a ter curiosidade sexual excessiva para ver coisas, ela com certeza foi estimulada precocemente na sua sexualidade. Crianças também manifestam desenhos. Agora vai ter o mês do Maio Laranja. A gente sempre faz uma programação muito boa com as crianças lá da comunidade do Maio Laranja, que é o mês nacional de combate à violência sexual. E uma das atividades que você pode fazer é entregar um papel, lápis colorido, lápis normal, e pedir para a criança desenhar uma situação que deixa ela triste e outra que deixa ela feliz, né? Essa criança que sofre abuso, certamente, vocês precisam ver os desenhos que elas fazem. Elas conseguem expor, elas conseguem entregar, mais do que com a voz, com o desenho, elas entregam as posturas de violência sexual a que elas são submetidas. Isso envolve várias situações, envolve até, infelizmente, situação de crianças que presenciam, que dormem no quarto dos pais, e presenciam relações sexuais dos pais. Temos uma criança que na escola, ela estava manifestando de 4 anos, uma postura com comportamento sexual. Ela pegava os objetos da sala, o que estava à disposição dela, e ela começava a esfregar nos seus órgãos genitais. E isso começou a chamar a atenção de todos os outros coleguinhas. E aí essa professora chamou a diretora, que é hoje uma pessoa que está na frente de um cargo alto de defesa da infância no ministério, e ela levou essa criança para a salinha, para a sala da direção, começou a conversar, deu um desenho para a criança. A criança de 4 anos desenhou um quadrado e um pontinho pequeno no meio do quadrado. E a tia perguntou para ela, a diretora que é crente, o que significa esse pontinho? Ela falou, esse pontinho sou eu. Aí ela falou, mas você é tão linda, tão bonita, por que você não desenhou você toda linda? Esse pontinho tão pequeno. Ela disse, porque eu estou escondida no quarto da mamãe e do papai e eu vejo as coisas que eles fazem todo dia de noite, escondidinha lá. Ah, está dormindo. Você não sabe se está dormindo. Então, muitas crianças são violentadas. Isso incorre em crime? Não, porque precisa ter a intenção de fazer. Mas o impacto é tão grande quanto se fosse por outra pessoa. Então, tem posturas diversas. Aí no Maio Laranja você pode trabalhar com a autorização dos pais essas temáticas de abuso. Certo? Vamos entrar agora nos direitos fundamentais, que agora a maioria que levantou a mão, que diz que não conhece os direitos fundamentais, volto a lembrar, fundamentais significa indispensáveis, mas tem sido dispensado na vida de muitas crianças. Então, a gente tem o ECA divide em 5 capítulos, tá? Você vai encontrar 5 capítulos. O primeiro capítulo de direito é vida e saúde. Diga comigo, vida
e saúde. Por que o primeiro é vida? Porque sem a vida, nenhum outro direito pode ser concretizado. Depois, vem um segundo capítulo, que é liberdade, diga comigo, liberdade, dignidade, respeito e dignidade. O terceiro capítulo, direito à convivência familiar, pode falar, convivência familiar e comunitária. Quarto rol, educação, cultura, esporte e lazer. E o quinto rol, profissionalização e proteção no trabalho. A gente vai ver rapidamente, cada um deles, tá? Eu não vou entrar em cada um. Tem muita coisa interessante que você pode estudar, aprender e buscar para suas crianças. Eu trouxe o livro, que é o livro que Deus me deu em 2019, que é o Guia Prático Conhecendo o ECA. Muitas coisas que a gente está falando aqui está no livro. Esse livro custa R$70, mas aqui na EBIC, em dinheiro no Pix, está custando R$30. O livro impresso, o e-book é 20, está quase o preço do e-book. E você vai estar abençoando a Igreja da Criança e o Ministério Infância Feliz, além de abençoar também o seu conhecimento e o seu ministério. Aí ele fala, aqui eu falo detalhado esses direitos, mas aqui eu vou dar uma passada para a gente ter um norte, tá? Então, lá no artigo 4º do ECA, antes da gente passar para eles, pode passar. Volta. Deixa eu ver, mais um agora. Desculpa, eu me perdi. Não, pode ir passando. Mas esse aí. Aí. Quem tem a responsabilidade? Por que eu estou falando para vocês sobre os direitos da criança? Eu protejo a minha família. As minhas crianças têm tudo isso aí que você falou, Tia Aline. Tem educação, tem cultura, elas leem, tem esporte, tem lazer. Os filhos dos outros, como que dizem lá na Bahia, quem fez Mateus que balance, né? Que o balance. Não é, não. Primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Você não pode ser causa de tropeço para nenhum dos pequeninos. E também pela lei, a lei diz que a responsabilidade é minha, é sua, é da família, da comunidade. Isso aqui é uma comunidade? Nós estamos vivendo aqui. Nós estamos reunidos com um propósito de congregar, de exaltar o nome do Senhor. Isso é uma comunidade, então é dever da comunidade. Da sociedade, você aqui fora, você também tem esse dever. E do poder público. Então, todos nós somos responsáveis pelos filhos dos outros, pelos filhos de ninguém, pelos nossos filhos. Agora pode passar. Agora que é o direito à vida e à saúde. A criança tem o direito à vida e à saúde. Como? Através das políticas públicas. Quando você vê lá um programa para uma mãe gestante, a mãe gestante, atenção humanizada no parto, nutrição adequada, para quem que é isso? Para a mãe gestante? Não. Também ela se beneficia, mas a intenção é para o bebê, porque a proteção à vida ocorre desde a concepção. E isso serve para a gente lutar contra o aborto, porque a lei protege a vida desde a concepção. A lei traz algumas excludentes do crime de aborto, em alguns casos excepcionais que a gente também não é a favor, mas a lei traz. Mas não é o caso de se fazer a torta e a direita. Então, quando protege a mamãe para ter uma nutrição adequada, tudo é por causa do bebê. Por isso a proteção à vida e à saúde. Pode passar, então, políticas públicas, deixa nesse. Voltadas à proteção, pré-natal, depois que o bebê nasce, a nutrição adequada à gestante, o incentivo à amamentação, tudo é para efetivar o direito à vida e à saúde da criança. Vacinação da criança, saúde bucal, a criança ter acesso a um dentista, um consultório odontológico gratuito para cuidar dos seus dentes. E os instrumentos necessários para tratamento e reabilitação. Por exemplo, para quem trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade aqui, aquele menino ele precisa de uma cadeira de rodas, ele precisa de um óculos, ele precisa de um aparelho ortodôntico, ele precisa de várias coisas para a reabilitação dele. Quem tem a obrigação? Se a família não tem condições, o Estado tem que prover isso. E tem que buscar provocar o judiciário para que o Estado, o município, quem quer que seja, forneça aquilo que aquela criança precisa. Tem crianças que não conseguem ir à igreja, crianças com deficiência, não portadoras de deficiência, mas crianças com deficiência, porque elas não portam, elas não conseguem ir à igreja porque não tem como se locomover para a igreja. São coisas simples, pode não ser a sua realidade hoje, pode ser depois ou pode ser a sua hoje. Então, precisa buscar o poder judiciário, o poder público para efetivar esse direito. Tem muito mais coisa, mas eu vou passar. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Dentro desse rol aqui, eu quero chamar a sua atenção para o direito ao respeito. Ao respeito para falar da formação da sexualidade da criança. E a gente tem tido
um bombardeio muito grande com relação à formação da sexualidade da criança. E aí eu trago o ECA para dizer que o direito ao respeito, criança tem direito ao respeito. E isso inclui, não vou ler o artigo todo, mas isso inclui que eu grifei lá, o respeito à sua identidade. Qual é a identidade dessa criança? Ah, deixa ele crescer para saber o que é que ele quer, se ele quer ser menino ou menina. Não. Ele tem direito ao respeito à sua identidade. Passe aí, por favor. São mais de 6.500 diferenças entre homem e mulher. Isso não se resolve em uma mesa de cirurgia. É impossível. Ele tem direito a respeitarmos a sua identidade, o seu nome, a sua postura. Eles são pessoas em desenvolvimento e a lei diz isso, não significa dizer que enquanto eles não se desenvolverem, enquanto eles não atingirem a maturidade suficiente, eles não podem ser tratados de forma diferente. Se eles atingirem a maioridade e quiserem, a responsabilidade diante de Deus é deles. Mas até parem de mexer nas crianças, elas têm o direito de crescerem conforme a sua identidade. Respeito, é menino, é menina, é menina, é menina. E você tem a lei ao seu favor, está lá. A sua identidade como pessoa, o que ela é. Pode passar mais um. E nós temos, não está aí, mas eu vou abrir um parênteses para falar para vocês. Algo sobre comportamento transitório na infância, que muitos estão se apegando a isso. Crianças que apresentam posturas diferentes, posturas que são de meninos e as meninas apresentam e vice-versa. E eles têm se apegado a essa ideologia, a ideologia tem se apegado a essa postura, esse comportamento transitório para dizer, oh, ele nasceu menina, mas é menino. Ou ele nasceu menino, mas é menina. É perfeitamente possível uma criança apresentar um comportamento transitório. E uma postura da família, um acompanhamento, uma terapia, acompanhamento psicológico, perfeitamente ela consegue se desenvolver na sua maturidade e na sua identidade sexual. Às vezes aquela criança está sendo vítima de um abuso, aquela criança não tem uma postura, não tem um pai, uma figura paterna ou uma figura materna, algo está acontecendo. Ou na barriga a própria mãe disse, eu não queria menino, eu queria um menino. Sabe que isso tudo influencia? Então aquela criança, né, apresenta um comportamento, um menino assim, mais assim, como o pessoal fala, trejeito. Mas não é porque ele nasceu diferente. Deus não erra. O nosso Deus fez ele menino. E nós precisamos colocar ele na postura de menino. Eles têm esse direito, o direito ao respeito. E temos vários. Tem uma que escreveu Minha Criança Trans, um livro aí. Minha Criança Trans. Hoje Bento, que nasceu Bento, é a Ágata. Ela conseguiu mudar o nome, a mãe. E ela tem influenciado várias mães com esse comportamento. Se o seu filho apresenta um comportamento transitório, aceite o comportamento que ele manifesta. Não, irmãos, nós precisamos lutar contra isso. Se alguém te perguntar, e o que fazer quando uma criança apresenta um comportamento transitório, ela está em desenvolvimento, precisa de um acompanhamento, de um tratamento, porque Deus fez ela com esse sexo, são 6.500 diferenças, muito mais do que isso. Se uma pessoa morrer toda dilacerada em um acidente aéreo, de trânsito que seja, tirar um pedacinho do tecido que sobrou, vai conseguir identificar se era um homem, se era uma mulher, porque o nosso Deus é perfeito. Aleluia. Direito à dignidade, esse é um tema muito polêmico também. Eu tenho até que horas mesmo, tia Arlete? Tá. Direito à dignidade. Muita gente aí ainda, crente, famílias, apoiam o castigo físico como forma de correção e disciplina. E aí utilizam até textos bíblicos para isso, né? Utilizam a vara, a disciplina e acham que o espancamento, que a humilhação, está na palavra, né? Distorcem. Mas não está, irmãos. Já é mais que comprovado que um castigo físico, um tratamento cruel, degradante, humilhante, não educa ninguém. E a lei diz lá, esse artigo foi inserido por causa do menino Bernardo, que sofria castigos físicos terríveis da sua família, e foi morto pelos seus familiares, no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Passos, e a lei tomou o seu nome, a lei do menino Bernardo, incluiu esse artigo no ECA para dizer que toda criança tem o direito de ser criada sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel e degradante. Pode passar. O que seria esse castigo físico? É eu dar uma palmadinha, dar uma palmada na mão? Se você começar a disciplinar a criança assim, você tem controle? Você já reparou o seu tamanho para ela? Você sabe onde colocar, onde bater?
Será que o que você faz, a sua força excessiva, na hora da sua raiva contra aquela criança, contra a desobediência dela, você consegue controlar? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Então, o castigo físico o que está em primeiro lugar nas situações de violência além da negligência, é a violência física. E deixa muitas marcas, não só marcas físicas, mas marcas permanentes na vida da criança. Então, o castigo físico é tudo que cause sofrimento físico ou lesão. Então, você deu uma palmadinha, né? Antes essa lei ia se chamar Lei da Palmada, que a Xuxa até assumiu aí o controle, depois mudaram e botaram a Lei do Menino Bernardo. Mas uma palmada, o que quer que seja, eu não dou na minha filha, mas se você dá, agora pense, está resultando em um sofrimento físico? Vai ficar aquela marca, aquele ronchão lá por muito tempo, né? E o tratamento cruel já não é na parte física, mas é aqui, ó. Você ridiculariza a criança. Esse menino aqui não presta para nada. Que menino burro. Esse aqui mais velho, ele é inteligente, puxou a mãe. Mas esse aqui, coitado, só tira nota baixa. Você está ridicularizando a criança, o pai, a mãe, né? Está humilhando a criança. Quando a criança faz algo na sala, desobedece, você chama a atenção dela, que ela morre de vergonha ali diante de todas as outras, como é que você disciplina essa criança na sala? Resulta em algo que humilha aquela criança. Talvez ela nem queira mais voltar. Chame para si. Diga, hoje você vai ser o ajudante da sala. Coloca uma placa nele, já bota logo bola, ele já vai ficar logo, né? Tem uma história de um menino que foi para lá perto da gente, foi para um passeio com as tias, e aí o menino era uma bênção. E aí a tia falou, mas que menino atribulado esse, viu? Esse menino não para, e ele ficou naquilo ali, atribulado. Ele não sabia o que era atribulado, né? Atribulado, o que é isso, atribulado, né? Atribulado, aí, depois ele chegou no final, quando ele chegou em casa, falou para a mãe, mãe, a tia falou que eu era atribulado. O que é isso? Aí a mãe falou assim, na hora, né, a mãe pensou assim, teve sabedoria, disse assim, da tribo de Levi. Você é da tribo, atribulado, da tribo de Levi. E aí começou com a palavra, não fala as palavras, as crianças gravam as palavras, gente. Né? Criança grava aquilo que a gente profetiza. Então, ontem foi ministrado aqui, profetize vida. Segura a língua, não profetiza, esse menino segura, né? Sua língua foi, da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Olha para onde eu estou indo. Ô, glória, pode passar. A gente chega agora na convivência familiar. Olha a lei dizendo que a criança tem o direito de crescer no seio da sua família. Olha a lei entendendo que a família é a base, que a família é importante para a criança. Então ela tem o direito. Se não tiver condições, aquela família não presta, acaba com aquela criança, maltrata. Infelizmente ela vai ser tirada do ambiente familiar e colocada em uma família substituta. Mas a regra é a família, ela tem esse direito de crescer com a família. Pode passar. E a nossa lei federal, a nossa lei maior, Constituição Federal, ela fala isso, que a família é a base da sociedade. Então, a criança tem esse direito. Pode passar mais um. A família tanto é que é a base, e a lei entende isso, ainda que queiram dizer o contrário, como nós temos visto aí, esse bombardeio desses filmes e companhia, que ela diz que compete a mim e a você, como pais, a educação moral e religiosa de acordo com as nossas próprias convicções. Tia Bica falou aqui que nós estamos vivendo uma guerra, ontem, ideológica, uma guerra na cabeça, uma guerra intelectual no conhecimento da criança. E onde é que isso mais ocorre? Nas escolas, que é onde elas passam a maior parte do tempo. Então, se você tem condições de colocar seu filho, sua filha numa escola confessional, faça isso. Não vai estar isento, mas vai diminuir bastante. Se não tem condições, monitore e fiscalize todo o material que chega. Porque muitos pais perdem os filhos porque não sabem o que os filhos estão lendo, quais são os paradidáticos, as leituras complementares que a escola, os professores têm passado para os seus filhos. E aí, quando chegar um material desse na mochila do seu filho, você acompanha, você vê que não está de acordo com as suas convicções morais e religiosas. Essa convenção o Brasil assinou, o Brasil faz parte dessa convenção, é lei no nosso país. Você tem o direito de dizer, eu não aceito esse material para o meu filho. E aí você questiona, você vai de frente, você bate de frente contra aquela doutrinação ideológica nas escolas. Olha a importância da gente conhecer e não aceitar tudo que passa a goela abaixo da gente, né? Próximo. E aí vem a importância dos valores familiares.
Nós estamos aqui, a maioria aqui é família, tem filhos e exerce o ministério infantil. Outros ainda não são pais e mães. Você pode trabalhar essa temática com os pais na sua igreja, né? Porque é um trabalho conjunto, a base é os pais. Os pais têm a primazia, têm a preferência. Você precisa trabalhar não só com as crianças, você precisa trabalhar com a família daquelas crianças. Se não é você que exerce esse ministério, dá a sugestão da liderança de criar um ministério de família que atua em conjunto, para que você consiga, durante a semana, né, aquele estudo que você está fazendo, tenha um prosseguimento em casa, um estudo bíblico em casa, em família. Que aquela criança não se perca no meio da semana. Porque é isso que está acontecendo, a família está baixando a guarda. A gente viu que o maior índice de violência é dentro de casa. Então, trabalhe a família, chame os pais para si, ajude os pais nessa missão. Então, a família preserva os valores cristãos. A família nem se importa com o que o filho vê, o que o filho joga, o que o filho tem assistido. Menino aqui de 10 anos, 9, tem um celular livre acesso, tem senha no celular, você nem acessa o celular. Não tem senha, é minha privacidade. Então, tem coisas que a gente tem permitido, brechas que a gente tem permitido entrar nas nossas casas. E muitas vezes porque a gente esquece dos nossos filhos, acha que a igreja está dando conta um dia na semana. E durante a semana você pouco se importa com seu filho. Então, se você firmá-lo na palavra, se você trabalhar com a família para isso, essas filosofias, essas ideologias do mundo não vão entrar no coração das nossas crianças. Não vão entrar no coração das nossas crianças. A minha filha, a Sofia, de 8 anos, eu nem me apresentei essa parte familiar, né? Sou casada com o Vitor há 14 anos e tenho uma filha chamada Sofia, de 8. Não me empolguei em ter um segundo, tá bom com a Sofia. Eu digo, Senhor, eu estou cheia de filhos espirituais. Glória a Deus. E a Sofia mamou até 3 anos e meio. Eu fiquei 3 anos e meio sem dormir de noite, então agora vocês já sabem porque que eu não quero ter outra, né? E também porque o Senhor tem feito outras coisas na minha vida. Mas se Deus mandar, amém, eis-me aqui. E a Sofia, ela estuda num colégio, uma escola confessional. E ela falou para mim, mãe, no intervalo, meus colegas estavam dançando essa música aqui, ó. Na escola confessional. Então não se engane. Você tem que colocar no coração de manhã, quando acordar, quando levantar, quando dormir, quando assentar na mesa, a palavra. E aí ela falou, eles estavam dançando. Eu falei, e você fez o quê? Ela disse, eu falei, isso não é de Deus, não. Eu não vou participar, essa música não glorifica o nome de Deus. Então, dentro da escola, né? Então, a gente tem que fazer a diferença na mente e no coração dos nossos filhos. Já estou acabando, tá, gente? Vamos passar aí para o direito à educação, à cultura, esporte e lazer. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando o pleno conhecimento da sua pessoa, para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O que é que envolve esse direito à educação? Várias coisas. O ECA tem 267 artigos. Eu trouxe aqui uns pequenininhos principais. Olha que interessante isso aqui. Escola gratuita a gente sabe, né? Que o governo tem, o poder público tem a obrigação de fornecer. Mas vocês sabiam que tem que ser próxima da residência? Não é qualquer escola lá do outro lado, se a criança não tem como chegar lá. Então, próxima da residência, a lei diz isso. E tem mais, se tiver 2 irmãos, garantir para eles, na mesma escolinha, a vaga. Está na lei, a gente passa em branco, deixa para lá. Aí você pode orientar na sua comunidade isso. Também o dever de matricular o filho. Como eu falei antes do ECA, se quisesse matricular na escola, matriculava, se não quisesse, hoje é obrigatório. Então, se você tem conhecimento de alguma criança que está sem estudar, chama a mãe, conversa, senão diga, olha, você pode incorrer em crime de abandono intelectual, porque seu filho não está na escola. Tudo isso envolve o direito à educação. E uma coisa interessante, o ECA deve ser incluído nas escolas. Muitas escolas não têm. As crianças não sabem o que é o estatuto, elas não conhecem a lei que protege os seus direitos. Então, você pode criar um projeto de lei, apresentar, né, na sua cidade, para que coloque o ECA nas escolas, para as crianças aprenderem. Pronto, vamos para o último rol de direito, que é profissionalização e proteção no trabalho. Trabalho infantil hoje é terminantemente proibido. Mas eu e você, em diversas situações, passamos nas ruas e vemos crianças trabalhando e não denunciamos. E permitimos que aquela criança continue vendendo balas nos sinais de trânsito, né? Até achamos interessante, ajudando os pais nas praias, nos locais públicos. Nós precisamos chamar os pais, perguntar, você está com quem aqui neste lugar? Chama os pais, o responsável, e fala, essa criança não pode trabalhar. Você pode, inclusive, ser incluído em um programa familiar, um programa do Estado, do governo, para apoiar você, para ajudar você na sua renda, mas essa criança não pode ser objeto de renda. Se ele não ouvir, diz que 100, canal de denúncia oficial, conselho tutelar. Certo? Então, até 12 anos, criança não pode trabalhar.
Até 14 anos. Completou 14 anos, já pode trabalhar, mas não é um trabalho comum. É na condição de aprendiz. Por isso que o título do direito é profissionalização. Aquela criança vai aprender um ofício, uma profissão, né? Algo que vem ajudá-la a exercer um posto num local de trabalho. Então, a partir de 14 anos até 16, pode, desde que seja na condição de aprendiz. De 16 para cima, pode trabalhar normal, com carteira assinada, como vocês falam, tudo direitinho, mas tem algumas peculiaridades. Não pode trabalhar de noite, as férias têm que coincidir com as férias da escola. Então, isso tudo está na lei e a gente precisa observar. Para finalizar, eu só quero dizer para você que existem 2 tipos de medidas no ECA. São medidas de proteção e medidas socioeducativas. Quando você aciona um órgão, pode passar. Quando você aciona um órgão, um conselho tutelar, quem aqui, como tio, como tia de ministério infantil, como evangelista de criança, que protege criança, já foi visitar um conselho tutelar da sua região? Glórias a Deus, até que temos algumas pessoas. Quem conhece o conselheiro? Será que aquele conselheiro está ali porque ele está recebendo uma remuneração? Será que ele tem afinidade? Será que ele tem afinco com a matéria? Será que ele defende as crianças mesmo? Você precisa ir nesses espaços, conhecer, saber no momento que denunciar, o que é que está sendo feito naquele caso que foi denunciado, aquele vizinho que você sabe que está sofrendo uma situação. Então, você conhecer isso. Então, existem medidas de proteção que o conselho tutelar pode aplicar. Como, por exemplo, matricular aquela criança, incluir os pais em um programa do governo, né? Requisitar um tratamento médico, aquela criança está doente, está enferma, requisitar um tratamento médico, psicológico, tá? Tudo isso são medidas de proteção. E as socioeducativas, essas aí já são para os adolescentes que cometerem ato infracional. Que a gente viu como era na FEBEM, vimos como era no Código de Menores. Hoje, com o ECA, as crianças, adolescentes que cometem ato infracional é que vão ser submetidos a essas medidas socioeducativas. Tá? A diferença é que a função deveria, não está sendo, mas deveria ressocializar esses adolescentes para voltar à sociedade e conviver normalmente. Criança não pode ser submetida a essas medidas, só adolescentes. E o que é ato infracional? Tudo que acontece como crime ou contravenção penal é ato infracional para criança e para adolescente. Órgãos de proteção, faltam 3 slides, viu? Órgãos de proteção, vocês conhecem os órgãos de proteção? Pode passar esse mais um. Aí. Esses órgãos de proteção, eles atuam de forma articulada, né, de acordo com a lei. Conselho tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Rodoviária, Federal, Estadual, Polícia Civil. Todos esses órgãos atuam de maneira articulada. E hoje, com esse canal oficial de denúncia, que é o Disque 100, tem pelo WhatsApp, tem por aplicativo, o próprio 100, 100 no telefone, você consegue denunciar, eles mandam, registram a ocorrência e mandam para esses órgãos a denúncia, para que todos esses órgãos atuem de maneira articulada para garantir que aquela criança não sofra mais aquele tipo de violência. Então, você pode atuar no CREAS, você pode atuar no CRAS, você pode atuar no CAPS, você pode atuar no Conselho Tutelar, você pode invadir esses espaços e fazer todos esses instrumentos valerem a pena e serem efetivados na vida das nossas crianças. E a igreja como agente de proteção, pode passar mais um. Essa é a nossa missão, para encerrar. Evangelismo, discipulado e proteção. Jesus, quando trouxeram as crianças para que eles abençoassem, ele não apenas abençoou as crianças, impôs as mãos sobre elas. A Bíblia diz que ele tomou-a nos braços, que ele carregou, que ele colocou nos braços, significa proteção. Nós precisamos atuar nessas 3 áreas. Evangelizar, ganhar as crianças para Jesus, pescá-las para Jesus, discipular, esse trabalho contínuo, e cuidar e proteger dessas crianças, para que elas consigam ter esse ciclo de desenvolvimento integral como Jesus, crescendo em graça, em estatura e em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Glórias a Deus, Deus abençoe a sua vida. Olha, o livro está lá embaixo, tá? Quando eu sair daqui, esse livro. A tia colocou aqui, eu não vi. Esse é o plano de salvação. Só tinha 2, eu trouxe lá. O plano de salvação está fechado aqui, mas tem 5 etapas. Deus me ama, eu sou pecador, eu recebo Jesus, sou salvo. Para você contar para suas crianças, evangelizar. E o pescador tem chamado, tem missão e tem história da Tia Esperança também. É R$30 também. Esse é lançamento, não está com desconto, é 30. E o guia prático está de 70 por 30 aqui na EBIC. Amém? Glórias a Deus, obrigada por me ouvir. Eu sei que é um tema cansativo,
né? Mas que o Senhor venha dar estratégias para você utilizar essa ferramenta na sua vida, na sua cidade, e que muitas crianças possam ser alcançadas através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.